Bom, gente, hoje a gente vai falar do sistema digestório, que é o sistema, que fala sobre a digestão dos alimentos, da maneira que ele entra até a forma que ele vai sair. Os seres humanos, para manterem as atividades do organismo em bom funcionamento, eles precisam de quê? Captar os nutrientes necessários para construir novos tecidos, fazer a manutenção dos tecidos danificados e necessitam de extrair energias vindas da ingestão dos alimentos. Quando a gente fala de captar, é na hora que a gente vai absorver, por exemplo, quando a gente vai ingerir os alimentos. A manutenção é o processo que vai fazer, toda a reabsorção, o que vai ficar de bom e o que vai sair, de ruim, que sai através de onde? Das fezes. A transformação dos alimentos em compostos mais simples, utilizáveis e absorvíveis pelo organismo é denominado digestão. Então, a digestão é desde o processo de entrada, que entra pela porta de entrada, que é a boca, e saída, que é através das fezes, pelo ânus. Esse sistema, ele é responsável por obter dos alimentos ingeridos os nutrientes necessários às diferentes funções do organismo, como crescimento, energia para a reprodução, locomoção e etc. Se a gente não absorve os alimentos, tanto alimento sólido como líquido, a gente desnutre. Então a gente precisa se alimentar, para que a gente desenvolva. É composto por um conjunto de órgãos que tem por função a realização da digestão. Sua extensão vai desde a boca até o ânus. A boca, a porta de entrada, e o ânus, a porta de saída. É de 6 a 9 metros em um ser humano adulto. Então a gente vê, uma figura mostrando o sistema digestório, desde da boca até o finalzinho, o ânus, que a gente vai ver cada partezinha dessa. O sistema digestivo, ele é responsável pela digestão. É lógico isso, Digestivo, digestório, digestão, que vai acontecer desde a entrada até a saída. Então, entra pela boca, vai passar por outros, órgãos, até chegar na saída, que é o ânus. É constituído por vários órgãos que unidos formam um tubo digestivo. Então vem a boca, depois a faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Também é constituído de outros anexos que auxiliam nesse processo, como as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado. O tubo alimentar, ele inicia-se pela cavidade bucal, que é a boca. Aí continua faringe, esôfago, estômago, e intestinos, que é o grosso e o delgado. Termina no reto e o meio externo, para sair, o ânus. Então aí na imagem está mostrando, tá vendo? A boca, vem a faringe, esôfago, o estômago, intestino delgado, grosso, as glândulas anexas, aí tá mostrando também o fígado, o pâncreas, e do outro lado oposto lá, o nome boca, tem as glândulas salivares. As funções principais desse sistema é a mastigação, depois a deglutição, a digestão, a absorção e a expulsão dos resíduos eliminados sob a forma de fezes, Isso é a maneira que a gente, a partir do momento que a gente bota o alimento na boca, a gente vai mastigar, depois deglutir, digerir, absorver e expulsar, É uma sequenciazinha que a gente faz a partir de que a gente coloca o alimento na boca. Falando sobre a boca, é a porta de entrada dos alimentos, é a primeira parte do processo de digestão, Então, primeiro momento para que a gente absorva
né? A gente vai colocar. A gente coloca através da boca. Ao ingerir os alimentos, estes chegam à boca, onde serão mastigados pelos dentes e movimentados pela língua. Né? Quando a gente está comendo, a gente está movimentando. É só vocês botarem o alimento e perceber como isso funciona. A gente mastiga e movimenta. E a saliva, né, que é as glândulas salivares da glândula anexa, vai estar, né, deixando úmido mais esse alimento para formar o bolo alimentar. Aí mostrando, né, os músculos, as glândulas, os dentes, na figura abaixo, mostrando a língua, as percepções que ela tem, né, na ponta da língua, doce, um pouquinho mais nas laterais, o gosto salgado, mais para trás um pouco ácido e o amargo. As dentições, as glândulas salivares. A saliva é composta por um líquido viscoso, contendo 99% de água e mucina, que é muco e enzima, que dá à saliva sua viscosidade. Né? Que se fosse 100% água, a gente estaria escorrendo, né, o tempo todo na nossa boca. Então, para dar essa viscosidade, a mucina que faz isso. É constituída também pela pitialina ou amilase, que é uma enzima que inicia o processo de digestão dos carboidratos presentes no alimento. Faringe é o tubo que conduz os alimentos até o esôfago. Lembra, a gente falou da faringe que tinha 3 funções: passagem do ar, emissão do som e do alimento. Então, aqui no sistema digestório, ela entra, né, para conduzir o alimento lá, ó, na imagem, até o esôfago. O esôfago continua o trabalho da faringe, transportando os alimentos até o estômago, devido aos movimentos peristálticos, que são involuntários, né? A gente viu na aula do sistema muscular que a gente não tem como controlar a ação dos músculos dos órgãos, né? Que eles se contraem e relaxam o tempo todo, sem a gente ter esse controle. E aí você vê, né? O bolo mastigou, vai passar o alimento para a faringe, da faringe vai chegar até o esôfago. Se vocês perceberem na imagem, tem como se fossem umas dobrinhas que se juntam. É como se fosse no esôfago tivesse umas válvulas, né, para impedir que o alimento ele volte, né? Por isso que às vezes a pessoa tem refluxo, né? Porque o esôfago ele não está funcionando da maneira correta, né? Então ele volta o alimento, principalmente quando é bebezinho, quando a gente coloca para soluçar, justamente porque a passagem do alimento, né, do líquido ali, ele é lento. Então você coloca ele na postura em pé, justamente para não correr risco da volta do alimento. E às vezes o bebezinho ele faz o quê? Ele golfa quando isso acontece. O estômago é o órgão mais musculoso do canal alimentar. Continua as contrações, misturando aos alimentos uma solução denominada suco gástrico, realizando a digestão dos alimentos proteicos. Então você vê lá nas glândulas salivares que já tem a amilase, a pitialina, que ajuda na digestão dos alimentos que tem carboidratos. Aí já vem, né, nesse processo, quando chega no estômago, tem o suco gástrico, né, dos alimentos que tem a proteína. O suco gástrico é um líquido claro, transparente e bastante ácido, produzido pelo estômago. Então você vê aí, né, o músculo que se tem lá no estômago, um órgão oco, né, onde o alimento ele fica lá para sofrer esse processo da digestão. Qual a função do estômago? Armazenamento de grandes quantidades de alimento, mistura do alimento às secreções gástricas, encaminhamento desse alimento para o intestino delgado, que é o próximo órgão que se vê. O bolo alimentar torna-se mais líquido e ácido, passando a se chamar de quimo, e vai sendo aos poucos encaminhado para o duodeno. O duodeno é a primeira parte do intestino delgado, né, que tem contato direto com o estômago. Então, ele vai armazenar, vai se misturar, né, com as secreções gástricas,
Depois, ele vai encaminhar, né, para o intestino delgado. E esse bolo alimentar, ele vai ser chamado de quimo. Intestino. É um tubo com cerca de 9 a 10 metros de comprimento, onde ocorrem as transformações finais do processo de digestão e absorção dos alimentos. Intestino delgado. É um tubo longo, com mais de 6 metros de comprimento, que se inicia no estômago. E quem se encontra ali, né, a primeira parte é o duodeno. Para adaptar-se ao espaço da cavidade abdominal, faz múltiplas curvas, chamadas de alças intestinais. Então, como ele é muito grande, ele tem que, né, fazer as curvazinhas, as voltinhas, para que ele possa conseguir se adaptar ali. É um órgão dividido em 3 partes: a primeira, duodeno; a segunda, jejuno; e a terceira, o íleo. O duodeno é o que tem contato direto com o estômago. A primeira parte do intestino delgado é formada pelo duodeno, que é a seção responsável para receber o bolo alimentar, que se chama quimo, altamente ácido vindo do estômago. Para auxiliar o duodeno no processo digestivo, o pâncreas e o fígado fornecem secreções antiácidas. Por isso que faz o equilíbrio. Ácido com antiácido, a mistura dos dois vai equilibrar. O pâncreas produz e fornece ao intestino delgado o suco pancreático, constituído de íons de bicarbonato, neutralizando assim a acidez do quimo. O fígado fornece a maior glândula do corpo, a bile, que é secretada continuamente e armazenada pela vesícula biliar. Então você vê, as funções dele são bastante importantes porque vai causar o equilíbrio. Pâncreas é uma glândula anexa mais volumosa do sistema digestivo. Possui função exócrina e endócrina. Exócrina, suco pancreático, e endócrina, a insulina. Ela divide em 3 partes: a cabeça, a extremidade direita, dilatada, emoldurada pelo duodeno, né, que é essa parte aqui, ó, mais grossa, a parte inicial. O corpo, disposto transversalmente, e a cauda é a parte mais fina, né, a extremidade esquerda afinalada. Então, a parte mais grossa é a cabeça, o corpo é disposto transversalmente e a pontinha fina, né, é a cauda. O fígado é o mais volumoso órgão. É uma glândula que desempenha importante papel nas atividades vitais do organismo. Metaboliza carboidratos, lipídios e proteínas. Produz a bile, participa do mecanismo de defesa, transforma glicose em glicogênio, acumula glicogênio e vitaminas, destrói glóbulos vermelhos mortos, desintoxica o organismo. Então imagine quantas funções importantes o fígado tem, né? Ao final deste processo no intestino, o bolo alimentar se transforma em um material escuro e pastoso, denominado quilo. Então, o bolo alimentar, quando está no estômago e vai para o intestino através do duodeno, ele passa a ser quimo. A partir do momento que ele vai sendo, né, nesse processo, ele vai se transformar em um material escuro e pastoso chamado quilo, contendo produtos finais da digestão de proteínas, carboidratos e lipídios. As últimas partes do intestino delgado, jejuno e íleo, são formadas por um canal longo, onde são absorvidas os nutrientes. O intestino grosso, ele é mais curto, porém mais calibroso. Tem cerca de 1,5 m de comprimento e seu diâmetro médio de 5 a 7 centímetros.
constitui a porção terminal do tubo alimentar, é mais calibroso e mais curto que o intestino delgado. É subdividido em seco, colo e reto, onde ocorre a reabsorção de água, a absorção de eletrólitos, sódio e potássio, decomposição e fermentação dos restos alimentares, e a formação e acúmulo das fezes. Então, é a parte final para se chegar ao meio exterior. O seco é a primeira parte do intestino grosso que tem como função receber o conteúdo vindo do intestino delgado e iniciar o processo de reabsorção dos nutrientes e água. Então, o seco, a primeira, então ele tem contato direto com o final do intestino delgado. A segunda e maior parte, o nome é colo, subdividido em ascendente, transverso, descendente e sigmoide. Então, nessa imagem aqui, a parte vertical inicial, o que sobe, ascendente. O que está na horizontal, transverso. Quando desce, descendente, né, na vertical também. A curvazinha é o sigmoide, que vai chegar próximo ao reto. O reto, o ânus, a última e menor parte do intestino grosso, é o reto, responsável por acumular as fezes, até que o ânus as libere, finalizando o processo da digestão. Então, no finalzinho tem o reto, que lá vai ficar, né, as fezes, até quando a pessoa vai colocar para fora, através do ânus. Durante todo esse processo, o muco é secretado pela mucosa do intestino para facilitar o percurso das fezes até sua eliminação. Senão, aquelas pessoas, né, que tem muito ressecamento, que fica sem líquido, e às vezes tem dificuldade de colocar para fora, é porque não está tendo esse muco. Isso pode acontecer por várias coisas. A alimentação que não está equilibrada, a falta de líquido, ou por algum problema de intestino, que isso vai de cada pessoa e de cada organismo e do que se consome. E aí, a gente finaliza, né? Nesse sistema, eu quero que vocês façam uma imagem, né, do corpo, mostrando todos os órgãos que entram, desde a boca, né, faringe, esôfago, o estômago, os intestinos, o reto, o ânus, e as glândulas, as nexas importantes, né, que é as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado. Fazer um desenho no caderno, puxando as setinhas, mostrando cada um deles, pintar, deixar bem bonitinho e organizado, e depois vocês vão falar de cada um, né? Falando da importância, das suas funções, e introduzindo, lógico, primeiro falando do sistema digestório, tá certo? Um beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.